Boa noite, irmãos. Sônia, seja bem-vinda, minha tia Ana. Boa noite para vocês que estão chegando. Boa noite também para aqueles que vão escutar depois dessa formação, né? Estamos reunidos aqui para juntos meditarmos a palavra de Deus, para ouvir o que o Senhor deseja para cada um de nós. Vamos aguardar a chegada de mais alguns irmãos. Você já pode avisar, né, que nós já começamos aqui, com uns minutinhos de atraso, mas nós começamos. Um abraço, Sônia, saudade, linda você. Marúcia, seja bem-vinda, uma boa noite. E já nesse início o Senhor possa incendiar o nosso coração. Boa noite, minha irmã Mary. Deus te abençoe. Boa noite também pro meu marido que está entrando aí no Instagram, pelo meu Instagram. Deus abençoe vocês. Vamos já pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa intenção de sermos pessoas melhores, né? Que estamos nesse caminho de busca pela santidade. É uma alegria, a comunidade Santos Anjos se abre mais uma vez para acolher não só os irmãos da comunidade, mas todos aqueles que estão e que virão até nós através desse meio de comunicação, que é o Instagram, né? Vocês que estão aí comigo, então, peço por gentileza que vocês possam orar por mim, irmãos. Vamos pedir então que o Espírito Santo venha sobre mim, que o Espírito Santo venha sobre você, que o Espírito Santo possa inundar o nosso coração, inundar a nossa vida e nos encher nessa noite. Quero dar boa noite a Carol Espíndola, que entrou, a Neuza e a Solange, minha irmã de comunidade, também entrou. A Neuza, é a Neuzimar? Não sei se é Neuzimar, não consigo ver a foto. Uma boa noite para vocês. Vamos pedir a presença do Espírito Santo, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, nós queremos e invocamos a Tua presença agora. Te louvamos porque Tu és o Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que vem ao nosso auxílio, aquele que vem ao nosso socorro, aquele que incendeia o nosso coração, aquele que incendeia a nossa alma, aquele que nos faz caminhar por caminhos certos, aquele que nos dá o ânimo, a força, a coragem, aquele que motiva os nossos dias para buscar cada vez mais fazermos a vontade de Deus. Te louvamos, ó Espírito Santo, e te dizemos que Tu és bem-vindo aqui nessa noite, nessa live. Tu és bem-vindo sobre a minha vida, Tu és bem-vindo sobre a vida dos meus irmãos que estão escutando agora. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós te damos livre acesso nessa noite, ó Espírito, para que Tu possas vir sobre nós e nos socorrer. Nós que estamos falando das virtudes e dos pecados, que nessa noite, ó Espírito Santificador, o Senhor nos socorra para que possamos ser mais de Deus. Que o Espírito Santo também venha sobre você que está nos ouvindo. Que o Espírito Santo possa mesmo chegar aí onde você está e já encontrando um espacinho no teu coração para fazer morada. Vem, Espírito Santo de Deus, incendeia a nossa alma, aqueça-nos, ó Espírito Santo, que a nossa intenção de agradar a Deus e de ser cada vez, nessa busca de santidade, ser cada vez mais santo, essa nossa intenção possa ser nessa noite aquecida por Ti. Bendito seja. Louvo ao Senhor pela sua vida, louvo ao Senhor pela minha vida e pela possibilidade hoje, pela oportunidade hoje que Ele nos dá de escutar a Sua palavra e pela Sua palavra crescer em virtudes, porque quem cresce em virtudes, cresce também em santidade. Então nós estamos galgando vários degrauzinhos aí, né? Nós estamos subindo alguns degraus, que o Espírito Santo possa nos fortalecer, porque nessa subida os joelhos vão ficando capenga, a gente vai ficando cansada, vai ficando desanimada, que
não nos dá um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, para não desistir. Amém? Quero dar boa noite à minha comadre, minha irmã, minha amiga Rafaela, Raimunda, linda, amo demais. Minha irmãzinha Elza também, que já chegou. A minha irmã Danúbia, que saudade que eu tô de vocês, viu, minha gente? Deus abençoe. Vamos então para a partilha da palavra? Vou silenciar aqui esse somzinho. Vamos então partilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente vai meditar hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Ângela, seja bem-vinda, minha amada. Saudade de você também. Coloca aí, quem puder, os irmãozinhos que estão aí, me ajudem, por favor. Coloca aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Saudade, Danúbia. Deus te abençoe. Um beijo na tua mãe também. Vamos lá, então? A leitura diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Tô repetindo porque ainda pra mim não apareceu ninguém pra botar. Então, por favor, vocês coloquem aí, gente. Diz assim, então, ó. É a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que tá com o título na Bíblia Ave Maria, assim, ó. Exortação à pureza, à caridade e ao trabalho. Vamos lá? Obrigada, Danúbia. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus. E já o fazeis, rogando-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que prodigais sempre mais. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas como os pagãos, que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. E é o que estáis praticando para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como vô-lo temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente em presença dos de fora e não sereis pesados a ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendita a palavra de Deus, né? Graças seja dadas a Deus por a sua palavra. Essa palavra é riquíssima, não é, minha gente? Aqui nós já começamos a falar, não sei se vocês já fizeram uma contagem aí, mas hoje a gente vai falar sobre o último pecado capital. Nós temos 7 pecados que a igreja, né,
colocou como pecados cabeças, pecados capitais, porque dão origem a outros pecados. E hoje nós falaremos do último pecado capital. Não que não se tenha outros pecados, é óbvio que tem, né? E tem muitos outros, né? Mas hoje a gente vai falar da preguiça. Olha só, né? Que é o último pecado dessa maratona, digamos assim, de live que nós fizemos durante as quartas-feiras aqui. E nessa palavra, eu acho tão bonitinho assim quando Deus me deu essa palavra, porque parecia não, é óbvio que não parecia, claro que ele sabia que nós estávamos nessa reta final aí desses pecados capitais, porque ele diz assim, ó, no mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como devemos proceder para agradar a Deus. Então essa palavra vem dizer que a gente já aprendeu o caminho para agradar a Deus. E não é isso que nós estamos fazendo aqui? Toda quarta-feira, toda sexta-feira, né, com o Leandro, ou às segundas, ou nos terços, né, que tem acontecido. A gente está aprendendo o quê? Nós estamos aprendendo a maneira de agradar a Deus. E a gente agrada a Deus fazendo a sua vontade. A gente agrada a Deus fazendo aquilo que o coração de Deus deseja, né? A gente agrada a Deus buscando a santidade. Então nós já estamos aprendendo o caminho como agradar a Deus. Mas perceba que São Paulo fala para um povo que está aprendendo, que já aprendeu, que está caminhando, mas ele coloca uma vírgula e ele diz assim, ó, e já o fazeis, rogamos-vos, pois, e vos exortamos a que progrida sempre mais. Então, o que São Paulo deseja é o que a comunidade deseja, né? Que possamos progredir sempre mais, né? Essa palavra de São Paulo é uma palavra que precisa nos elevar, nos animar. É por isso que ele diz assim, ó, eu vos exorto que progridais sempre mais. Porque vocês já conhecem, ó, pois conheceis os preceitos da parte de Jesus. E esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Tá lá no versículo 3. A nossa santificação. É essa a vontade de Deus para mim e para você. Por isso, sempre os desígnios de Deus vai nos levar a uma santificação. Qualquer coisa que Deus permita que passamos em nossas vidas será para nos levar para a santificação. Sejam coisas boas que Ele permita, ou seja, coisas que nos fazem, de repente, sofrer, ou que nos causam algum desgaste, ou que nos causam algum esforço. Tudo aquilo que Deus permite para a nossa vida tem esse único fim, nos santificar, porque é essa a vontade de Deus a nosso respeito. Ele deseja a nossa santificação e Ele se move, se inclina, derrama o seu amor, derrama o seu espírito sobre nós sempre que preciso, sempre que necessário. Por quê? Para que seja avivado em nós esse querer que está no coração dele, que seja avivado em nós também, para que possamos buscar sempre a santidade. E a gente busca a santidade, diz São Paulo aqui, evitando as impurezas. Então, todos os pecados que foram apresentados aqui são pecados que nos tornam impuros diante de Deus. São pecados que nos levam a uma inclinação que nos leva ao mal, né? A ofender, a desagradar a Deus. São pecados que se opõem à vontade de Deus, portanto se opõem à santificação. E São Paulo continua, vou pular a parte do corpo, tá? E vou colocar lá, ó, pois Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos, desprezar as virtudes, desprezar os mandamentos, desprezar os ensinamentos bíblicos, não é desprezar a um homem, é desprezar o próprio Deus que nos deu o seu Espírito, que nos deu o seu Espírito para nossa santificação. Então, toda vez que nós desprezamos a palavra,
toda vez que nós desprezamos algum ensinamento da igreja, toda vez que nós desprezamos algum ensinamento de um irmão, todas as vezes que nós queremos, tampamos os nossos ouvidos espirituais para aquilo que Deus quer fazer e falar conosco, nós não estamos desprezando a um homem, nós estamos desprezando a Deus, que nos deu o seu Espírito para mim e a ti santificar. E continua a palavra, olha, a respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porque vós mesmos aprendestes de Deus. Mas olha o que São Paulo diz. Pois mesmo aprendestes de Deus amar uns aos outros. Mas olha o que São Paulo diz. E é o que estás praticando com todo irmão da Macedônia. Mas ainda vos rogamos que aperfeiçoeis ainda mais. Mais uma palavra de São Paulo, dizendo que a gente precisa progredir, que a gente não pode parar. Não é porque a gente começou a ficar bonzinho que está na hora de parar. Porque sempre há em nós, sempre vai haver em nós inclinações para o pecado, né? A nossa carne vai estar sempre inclinada, tendenciosa ao pecado. E se a gente não contar com a graça do Espírito, a gente vai estar sempre inclinado a fazer aquilo e fazendo aquilo. A graça do Espírito é aquela graça que nos coloca em equilíbrio, né? Que nos coloca voltados para o céu, para o alto e não inclinados para baixo. A graça do Espírito, ela nos puxa para o céu, ela nos puxa, né? Nos atrai para o reino de Deus, nos atrai para as coisas que estão lá de cima, como diz lá em Colossenses, né? Porque se com Cristo nós ressuscitamos, devemos buscar as coisas lá do alto. E o Espírito Santo, ele vem ao socorro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração, para que essa inclinação que nós temos com o pecado, ela seja desfeita e possamos estar, retos, avantes, para cima, em Deus, né? Continua São Paulo. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando, tô focando bem nessa palavra, né? E trabalhando com vossas mãos. Como vos temos recomendado, é assim que vivereis honrosamente em presença dos de fora e não sereis pesados a ninguém. Como que a gente vai viver honrosamente na presença dos de fora sem ser pesados a ninguém? No momento em que cada um de nós buscarmos viver em serenidade, com serenidade e ocupar com o trabalho de nossas mãos. Por que eu estou focando nessa palavra trabalho, né? Porque quando a gente fala de pecado da preguiça, a gente precisa entender antes o que é o trabalho, para poder a gente saber o que é a preguiça ou como combater o pecado da preguiça. Nessa palavra, nesse texto bíblico de São Paulo, 2 vezes é que eu não achei a outra aqui, mas 2 vezes ele fala de trabalho. Olha, lá no versículo 4, ele fala assim, que cada um de vós saiba possuir seu corpo santo e honestamente, sem vos deixar levar pelas paixões desregradas. Aí diz lá no 6, que ninguém nesta matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça por todas essas coisas, pois Deus não nos chamou a santidade. Não chamou a impureza, mas nos chamou a santidade. Não sei porquê, eu achei que 2 vezes eu tivesse visto a palavra trabalho aqui, até coloquei, mas não consegui achar, mas não tem problema. Hoje a gente vai falar então do pecado da preguiça, né? E aqui nessa palavra de São Paulo fala em todas essas frases e versos e verbos que ele coloca aqui, ele coloca no sentido de progredir, de progressão, não no sentido de regredir, né? A preguiça, é uma regressão. O que é uma preguiça? A preguiça, lá no dicionário mesmo, o que é? É uma aversão ao trabalho. A preguiça é um ócio. A preguiça é aquilo que nos leva a um estado de prostração e de moleza.
A primeira coisa que a gente tem que saber é que preguiça é diferente de descanso. Todas as pessoas merecem o seu descanso. Diz, inclusive, na palavra, em Gênesis, que no 7º dia, depois de tudo criado, o que Deus fez? Descansou. O descanso é justo, o descanso é de Deus. O cansaço também é permitido a cada um de nós por Deus. A preguiça é diferente do cansaço. A preguiça é diferente do descanso. A preguiça é quando você tem uma aversão a um trabalho que você precisa fazer. Quando você, o seu corpo, a sua mente é contra aquilo e você não faz porque você está contra aquilo. Monique, mas isso pode afetar a vida espiritual? Sim, isso afeta diretamente e principalmente a vida espiritual. Uma vez eu escutei uma pessoa falar, uma psicóloga falar, é o seguinte, que o que você não conseguiu fazer num dia, fique tranquilo. Existe um outro dia para você completar e terminar aquilo, né? Quando ela falou isso, ela deixou muito bem claro, eu não estou falando de deixar de fazer, ela falou por preguiça, sabendo que tem outro dia. Mas simplesmente você não fez porque não foi possível fazer, é diferente. Você não fez porque você não conseguiu fazer. Ou você não fez simplesmente porque você não quis fazer, porque aquilo lhe seria penoso. Então, todas as vezes que você recusa um trabalho, seja ele um trabalho na igreja, seja um trabalho na sociedade, uma família, né? Porque trabalho é tudo aquilo que exige esforço, é isso que é trabalho, né? Toda vez que você deixa de exercer um trabalho, né? Porque você não está com muita vontade, ou porque não porque você não deu conta de cumprir, mas porque você simplesmente não deseja cumprir, cuidado, porque pode ter aí uma raiz da preguiça que já deve estar enraizando, né, o meu e o seu coração. Quando a gente fala de trabalho, a gente pensa logo assim, Monique, até em outra live eu comentei sobre isso, né? Porque quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria o homem e a mulher para viver com eles no paraíso, né? E por conta do pecado do homem e da mulher, diz lá em Gênesis que, eu poderia até pegar aqui, deixa eu pegar aqui, Gênesis 3. Lá em Gênesis 3, diz exatamente isso, ó. Peraí, deixa eu ver o versículo que eu anotei aqui. 19, ó. Por conta do pecado, aí Deus, né, começa a falar, porque fizestes isso, vai ser, falar para a serpente, vai ser maldita entre todos os animais, vai arrastar teu ventre, né? Porém, ódio entre ti, fala com a mulher, e a serpente entre ti, né? Mas lá no versículo 19 de Gênesis tem o seguinte, ó. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó tu há de tirar, de voltar, desculpa, né? O que Deus estava querendo dizer aqui? Eu fiquei procurando, né, umas explicações que pudessem convencer o meu coração também dessa certeza, né? Deus aqui não está penalizando o homem e a mulher, não está. Mas eles perderam a graça de estar face a face com Deus. E nesse sentido, eles precisavam se esforçar, né? Da mesma forma que eles colocaram a liberdade deles a prêmio, entre aspas, né? Escolhendo o mal, eles precisavam, a partir daquele momento, se esforçar para viver uma vida honrosa. E é isso que São Paulo está dizendo aqui, ó. Busca viver uma vida honrosa, cuidando do vosso trabalho. Não é isso que São Paulo quer dizer? Quando Deus diz ao homem e à mulher que eles comerão do fruto do trabalho deles, Deus está querendo dizer que é preciso eles se esforçarem, suar, penar para conseguir a honra, não é? Para devolver essa honra. E nós vamos falar, se tiver outras oportunidades, do que é a honra, né? Porque, na verdade, não é um castigo. A gente acaba vendo todo o trabalho como um castigo. E o trabalho não é um castigo. O trabalho é uma via de santificação. E aqui vai até uma dica, né? O meu fundador, há um tempinho atrás, não sei quanto tempo, ele fez uma pregação no Hallel,
se não me engano, lá na comunidade Canção Nova, que ele falou justamente sobre isso, sobre o trabalho santificado. Porque nós, da comunidade Santos Anjos, a maioria somos de comunidade de aliança, né? E a maioria de nós, quase que 98% de nós, somos comunidade de aliança. Nós vivemos trabalhando. A nossa vida é no trabalho, né? No mundo secular. E é nesse trabalho que a gente busca ser um bom consagrado, um bom discípulo, um bom postulante, um bom cristão. Então é nesse trabalho de cada dia, de acordar cedo, ou de dormir tarde, não sei, né? Que Deus coloca para nós como uma via de nos santificar. Lembra que eu falei com vocês aqui no início que tudo que Deus permite passa pelo viés da santificação? O nosso trabalho também. O esforço do suor do nosso trabalho é uma via de santificação para mim e para você. Diz assim o Catecismo da Igreja Católica, sempre gosto de pegar, lá no Catecismo número 378. Diz assim, ó: o sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim, o homem, tá? Lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. Isso está em Gênesis 2:15. Mas ele continua, ó. O trabalho não é uma penalidade, diz o Catecismo da Igreja Católica, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Ai, gente, que bonito isso. O trabalho que Deus fala lá para Adão e Eva, né? Vocês viverão do suor, do trabalho, do esforço de vocês. Não é para penalizar, não, assim, castigo, porque eles pecaram. Ao contrário, mas é uma via de santificação para o homem, fazendo com que o homem e a mulher colabore, olha isso, colabore com Deus no aperfeiçoamento da criação visível, daquilo que nós podemos ver, do cultivar, né, do arar a terra, do semear, do cuidar. Estou falando aqui da agricultura, mas em outros trabalhos que hoje, né, estão mais modernos aí. Então o meu trabalho hoje, a minha profissão, ela precisa ser para mim via de santificação. Ela precisa ser para você via de santificação. Monique, mas eu não trabalho fora, não tenho carteira assinada. O teu trabalho doméstico, dentro da tua casa, no cuidado com os seus, no preparo dos alimentos, da limpeza, do passar, do lavar. Essa é a via de santificação para você nesse momento também. E toda via de santificação requer de nós o quê? Um esforço. Por isso que geralmente quando a gente trabalha bastante e trabalha muito bem trabalhado, quando a gente faz uma coisa muito bem feita, a gente fica o quê? Cansado. Por quê? E quando a gente se dá naquele trabalho, e quando a gente sua, e quando a gente cansa, seja mentalmente, seja fisicamente, é que Deus olha para nós e vê o nosso esforço em honrar o suor do nosso rosto. Isso é magnífico. Eu não sei vocês, mas eu fico encantadíssima com essas coisas, né? Então, o que você faz, independente da sua profissão, o que você faz, se for honestamente, se você fizer honestamente, o seu trabalho está fazendo com que você cresça em honra. Que você seja uma pessoa honrada, que você seja uma pessoa mais santa, que você seja uma pessoa virtuosa. E quando eu falo desse trabalho aqui, eu estou falando de um trabalho, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, né? Que o trabalho, aquela frase, o trabalho enobrece o homem, né? O trabalho dignifica o homem. É justamente isso. O trabalho traz a dignidade do homem. Aquele que não trabalha, ou seja, aquele que se entrega à preguiça, ele vai buscar os meios mais fáceis para conseguir as coisas. Talvez, não quero criticar, mas talvez o meio mais fácil seja um roubo. Talvez o meio mais fácil de conseguir mais dinheiro para pagar as contas seja negligenciar os impostos. Não é? Tudo isso é pecado. Por quê?
Porque você está tendo a graça de Deus para se esforçar, para suar, para honrosamente você pagar as suas contas e colocar o alimento na tua mesa. E você está buscando os meios mais fáceis, os meios menos penosos, os meios que nos causam menos esforços. E isso, eu tenho que dizer, é preguiça, é fruto da preguiça. Qualquer desonestidade que nós fazemos na nossa empresa, né, para conseguir, isso é fruto da preguiça, de um desejo interior de ter dinheiro, de pagar as contas, de sustentar os seus sem se esforçar. Da onde vem esse pecado? Da preguiça. Eu li em algum texto que eu já não sei aonde, porque eu não tenho memória para isso, não tenho mesmo. Mas um pregador falando, padre, né, ele dizia exatamente isso. A desonestidade é o pecado que vem na viazinha da preguiça. Porque preguiça, como pecado capital que é, ele vai desmanchar em outros pecados, né? Vai desmanchar na acomodação, vai na apatia, né? E um desses pecados que é consequência do pecado capital da preguiça é a desonestidade. Porque a gente quer as coisas do modo mais fácil. Aí a gente mente, não é? A gente mente. A mentira é um outro pecado grave. Porque a gente quer os meios mais fáceis de se conseguir alguma coisa. Deus não promete isso para nós. Deus promete para nós que nós teremos o alimento, né? Que é esforço do nosso suor. É isso que Deus nos ensina lá em Gênesis. É isso que Deus ensina para o primeiro homem e para a primeira mulher, né? Vocês precisam adquirir o alimento através do esforço de vocês. São Paulo chega até a dizer, deixa eu ver aqui onde que tá. São Paulo chega até a dizer, não, peraí, até me perdi aqui, ó. Que quem não trabalha não deve nem comer. Quem não trabalha não deve nem comer, né? Olha, gente, São Paulo falando, não sejais pesados a ninguém. Não sejais pesados a ninguém. Cada um precisa cuidar do teu trabalho, daquilo que lhe cabe. Cada um tem uma missão. Cada um tem uma função. Então essa frase de que o trabalho enobrece o homem e dignifica o homem é a pura verdade. É no trabalho que a gente é humilhado e a gente cresce na humildade e diminui o orgulho, não é? Quando a gente se submete a fazer uma coisa que de repente a gente acha que está abaixo do nosso nível, não é? E é no trabalho que você e eu, além de nos santificar, também podemos evangelizar. Você pode evangelizar lavando a louça da tua casa. Você pode ter uma intimidade com Deus lavando o banheiro da tua casa. O trabalho, ele precisa estar seguido, ser conduzido por uma virtude capital que nós chamamos de diligência. O que é a diligência? A diligência é a virtude capital que combate a preguiça. A diligência nada mais é do que ter um interesse, um zelo na execução de uma tarefa. Não é apenas fazer por fazer. Não é apenas fazer porque tem que fazer. É fazer bem, porque aquele trabalho me enobrece. Porque aquele trabalho me dignifica. Porque aquele trabalho me santifica. E vocês já repararam que quando a gente faz uma coisa com vontade de fazer, com amor, com carinho, a coisa sai melhor. Bate um bolo quando você tá mal-humorada, magoada, estressada, magoada, você esquece até o fermento do negócio, não é? Agora faz com amor, sabe? Quando você vai receber os amigos, que você prepara uma comida, mesmo não sabendo cozinhar muito, como eu, que não sou muito boa, né? Mas você se empenha, você faz com carinho, porque você está apreciando e já querendo receber aquelas pessoas que estão chegando até a sua casa. E não fica bom uma coisa? Não é melhor fazer quando se põe amor? Então o que é a diligência? É você fazer qualquer tarefa, com zelo, com cuidado,
com amor. Qualquer tarefa, desde lavar o chão, desde tirar teia de aranha, seja de arear a panela, seja de conduzir uma reunião empresarial com 1000 pessoas, seja dar aula com 30, 40, 50 alunos, seja ser um engenheiro, independente da sua profissão, se você trabalhar e exercer esse trabalho com zelo, com cuidado, com interesse, com dedicação, você está fazendo esse trabalho com diligência. E quanto mais você faz esse trabalho com diligência, menos espaço para preguiça tem na tua vida, tem no teu coração. Você, quando executa um trabalho com amor, você está combatendo o mal com o bem. Você está combatendo um pecado com uma virtude. Colocando amor naquilo que você faz. E aí você começa a progredir, como diz São Paulo, no amor mútuo. Quando você faz aquele jantar para o marido que vai chegar em casa, né? E aí você se esforça para fazer um jantar, apesar do cansaço do dia, da louça que você lavou, da roupa que você passou, né? Mas você fez aquilo com amor e você está sendo honrada ali. Deus olha para o suor do trabalho. Deus olha para o esforço que a gente faz. E é nesse caminho de trabalho, né, que Deus nos santifica. Amado, Jesus foi carpinteiro, ele foi para a carpintaria. Ele não foi ser doutor da lei, ele foi para a carpintaria aprender com José, e ele era o rei. Mas lá, com José, na carpintaria, eu tenho certeza que houve momentos ali belíssimos entre ele e José. Por quê? Porque o trabalho enobrece o homem. Não que Jesus precisasse de dignidade, porque ele já é digno, né? Mas ele quis, vindo como homem, né, passar por esse trabalho. E aqui eu quero falar antes de a gente rezar para acabar, porque eu não posso me estender, né? Porque a comunidade tem uma live 9 horas, eu não posso me estender. Eu queria falar sobre a importância do serviço. De que a gente tem que estar sempre olhando pra gente, cuidando da gente, cuidando com a gente, né? Eu não discordo disso não, tá? Pelo amor de Deus, eu tô querendo dizer isso. Mas eu quero dizer que existe um equilíbrio para todas as coisas, né? Existe um tempero, uma temperança para todas as coisas. A palavra de Deus me diz em Mateus, né, que Cristo ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O amor, ele significa doação. Então, às vezes, nós caímos no pecado da assídia, que é a mesma coisa que preguiça, porque nós estamos sempre esperando que o outro faça alguma coisa por nós. E São Paulo vai nos dizer que nós precisamos nos antecipar para amar o outro. Então, nós viemos nesse mundo, amados, se queremos ser cristãos e como Cristo, se queremos nos assemelhar com Cristo, a gente precisa saber que nós viemos a esse mundo para servir. Cuidado com algumas atitudes egoístas que a gente vai tendo, né? Achando que a gente, mas eu tenho direito agora, né? Eu fiz por fulano, então agora eu só vou fazer se ele fizer por mim. Ou então se ele não fez comigo, eu não farei para ele, né? Cuidado. Se somos de Cristo e queremos ser verdadeiramente cristãos, nós precisamos nos colocar a serviço. E serviço é doação. Serviço, eu não olho o meu bem pessoal, né? Eu olho o bem para o outro, o bem do outro. O trabalho sempre vai ser algo que favoreça o outro, não só você. Por isso que o trabalho, ele nos tira da zona do egoísmo. Porque o seu trabalho, o seu esforço te faz crescer em honra e em dignidade e favorece a vida das outras pessoas. Por isso é preciso fazer todo o trabalho com diligência, né? Porque você sabe que não vai favorecer apenas você, mas você estará favorecendo também outras pessoas com o teu trabalho. São José Maria Escrivá, ele falava o seguinte, Maria Escrivá, né, o fundador da Opus Dei,
ele fala que é preciso estar no que fazes. Então, se você está lavando louça, que você esteja inteira na louça, mas não com a cara fechada em obrigação, né? Que você seja inteira em Deus, no Espírito, lavando aquela louça. Na certeza de que você está sendo naquele momento, está crescendo a sua dignidade, e na certeza também que o seu serviço estará favorecendo aos outros. Lembre-se disso. Nós, como filhos de Deus, como cristãos que somos, nós vemos esse mundo também para servir. E achar que agora eu mereço, né? Cuidado. Porque a maior alegria, diz lá São Paulo em Atos, dá do que receber, né? Bom, continuando aqui falar, alguns pecados então que vêm como consequência da preguiça, da assídia. Acomodação. Oh meu Deus, acabei de falar um nome e já esqueci o nome. Jesus, esqueci o nome. Apatia, lembrei. Acomodação, apatia. Um outro pecado que pode ser consequência da preguiça, a gula. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa, deixa de fazer algum trabalho, deixa de exercitar, você acaba botando esse prazer da atividade em outra coisa. E talvez essa outra coisa seja o comer. E aí você começa a comer desordenadamente. Então eu também li nesse livro de virtudes, que a preguiça também, dá uma puxadinha lá na gula. E o que a gente pode fazer então para combater essa preguiça? Além de fazer as tarefas com amor, com diligência, né, com zelo, buscar fazer tudo com zelo, é necessário também buscar o que nós chamamos de disciplina. Disciplina e organização são virtudes, não virtudes capitais, mas são virtudes humanas que crescem e que combatem a preguiça, mas que exigem de mim também um esforço. O que é você ser disciplinada? Disciplinar é você estabelecer ou se estabelecer em determinadas regras, com o intuito de cumpri-la, não apenas para uma satisfação pessoal, mas também para o benefício de outras pessoas. Então a disciplina é quando você tenta, se esforça a entrar no eixo. Para isso é necessário fazer uma análise da sua vida. O que na sua vida hoje está fora de ordem? Então você vai analisar minha oração pessoal. Não consigo rezar todos os dias. Não consigo manter esse compromisso que eu fiz de rezar todos os dias. Então você vai buscar ter disciplina. Como é que você vai fazer isso? Tendo uma outra virtude humana, que é a virtude da organização. Você vai organizar o teu tempo de forma que o teu momento de oração não seja prejudicado por outras tarefas que você precisa fazer, por outros trabalhos que você precisa fazer. Por exemplo, eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Estou dando exemplos práticos do dia a dia, tá, gente? Eu preciso, mas eu tô com uma preguiça de arrumar. Ordena o seu dia, né? Programe-se para aquilo. Colocou o seu dia em ordem, que aí daria até uma outra formação, né? Falar sobre as virtudes da ordem e da disciplina. Colocou o seu dia em ordem, fez um cronograma, pronto. Então amanhã eu vou seguir esse cronograma. Vai exigir de você um trabalho? Vai. Por quê? Porque você vai querer ficar mais tempo no celular. As redes sociais consomem um pouco o tempo da gente. A gente entra no Instagram, quando a gente vai ver, passa 10, 20, 30 minutos, né? A gente perde até o sono, porque a gente tá ali, olhando o Instagram e Facebook. Então, se você tem esse problema de indisciplina, você estipula. Olha, isso que eu preciso fazer pela manhã, não é? Porque eu tenho que fazer. Eu não posso abrir mão disso por preguiça. É algo penoso, mas eu preciso fazer isso. Então, diante disso que eu preciso fazer, eu organizo o meu dia e priorizo cada coisa no seu horário. Passou os 10 minutos que você tinha, por exemplo, de entrar no Facebook, de mexer no celular, já era. Você vai para a próxima tarefa.
É sempre importante você saber quais são as prioridades do seu trabalho, porque isso também te ajuda, né? Quais são as prioridades? Ó, na semana passada, eu vou dar um exemplo muito concreto do dia a dia. Aqui em casa a gente tem um quartinho que fica lá, né, fora do quintal. E a gente precisava organizar esse quartinho. Tinha muita coisa nesse quartinho que precisava sair, jogar fora, desapegar, né? Eu falo que todas essas lives de pecados e de virtudes são primeiramente para nós, para mim e para o meu marido aqui em casa, né? Porque a gente acaba estudando junto e a gente acaba debatendo isso aqui. E eu falei assim, vamos desprender desse monte de coisa, porque a gente fica apegada a isso, né? Eu falei sobre o desprendimento aqui. Então vamos desapegar. E aí eu tirei um bocado de coisa. E aqui eu coloco as coisas assim, aqui na frente da lixeira aqui de casa, aqui da calçada, e passa um e pega, passa outro e pega, né? E eles vão pegando. Só que a gente levou tempo para poder arrumar esse quartinho. Tinha dia que a gente falava assim, cara, que preguiça de entrar naquele quartinho. Porque a gente acha que a preguiça é apenas uma preguiça espiritual, né? Não é só a preguiça espiritual. Se a gente não consegue organizar a nossa vida material e física, uma hora vai cair lá na nossa vida espiritual. Então, se você tem uma vida desorganizada na sua casa, nos seus horários, na sua alimentação, uma hora a sua oração também vai ficar toda desorganizada. Você não vai ter disciplina também com seus compromissos espirituais. Uma coisa está sempre ligada na outra, né? Se você tem muita preguiça de fazer muitas coisas em casa, uma hora você vai ter muita preguiça de acordar cedo para rezar também. Entendeu? Porque uma coisa vai ligando a outra. E aí a gente se organizou. Não, mas hoje não, tá preguiça. Aí teve um dia que tava um friozinho. Ai, hoje não, tá muito frio. A gente foi enrolando. Chegou um dia que a gente falou assim, hoje. Eu só sei que a gente começou umas 5h30 da tarde, escureceu. A gente ainda tava a gente colocou lá o terço, fomos rezando o terço, fomos limpando, fomos rezando, fomos limpando. No final das contas, a gente acabou umas 8 horas, a gente fez um lanche, foi dormir, mas a satisfação de ter feito aquilo. Mas a gente confessa que a gente ficou um bom tempo, na preguiça. E aí, meu marido falava assim comigo, a gente precisa arrumar esse quarto, porque se a gente tem preguiça de arrumar o quarto, será que um dia a gente não vai ter preguiça de rezar um rosário? De rezar 1000 ave-marias? É isso. Quando a gente fala de preguiça, a gente está falando de uma preguiça de trabalho, mas a vida espiritual também é uma sese, também é um esforço. Ai, aquele livro é tão bom, aquele livro lá do fulano é tão bom, do professor Felipe Aquino é excelente, mas cara, tem 200 páginas. Que preguiça. Você tem que se esforçar, pelo menos, né? Porque Deus sempre abençoa, isso é uma música antiga, Deus sempre abençoa o esforço da busca. Trabalho é esforço, trabalho é ascese. A partir do momento que você recusa aquele trabalho, recusa aquele esforço, você está recusando também aquela ascese. E você está impedindo um crescimento, impedindo uma progressão, como São Paulo diz, no progredir no amor, progredir na santidade. Aí você fala assim, mas é uma coisa tão pequena, mas é uma coisa que faz a diferença. Quando você busca a viver nos seus trabalhos, né? Fazer com amor, fazer com dedicação, fazer com zelo, fazer com carinho, fazer com diligência, na verdade você vai se habituar, você vai acostumar a fazer as coisas com mais prazer, a chegar com uma hora que aquilo não vai ser mais penoso para você, né? Você foi botando amor em tudo aquilo que você foi fazendo. Põe amor, né? Você tem que fazer uma faxina na casa, põe amor naquilo. Vai chegar uma hora que você vai fazer aquilo por prazer. É preciso se esforçar, não tem outro jeito. Olha aqui, a Ângela tá colocando aqui, quero ler, mas quando olho o livro, só Jesus, né? Pois é, mas é um esforço, porque você deixa de crescer quando você não lê aquilo. Então, o esforço, ele é uma forma de trabalho também. E ele também te dignifica. Ele também te santifica. Aqui em casa tudo é oferecido. Eu falo com meu marido, aqui em casa tudo é oferecido. Até dos trabalhos, dos melhores trabalhos, dos que eu mais gosto de fazer, até aqueles que são mais difíceis, mais ruins, aqueles que eu não gosto. Os que eu menos gosto de realizar, eu sempre ofereço. Senhor, eu ofereço esse trabalho que para mim é penoso pela minha conversão. Dá-me a graça de fazê-lo com excelência. Porque eu não gosto, Senhor, mas dá-me a graça de fazer com amor, com dedicação, né? E se a gente for colocando isso em prática, chega uma hora que aquilo ali já não pesa tanto para nós como antes.
mas sempre será um esforço. Então é preciso vencer essa preguiça, é preciso vencer essa acomodação, é preciso vencer essa apatia e se esforçar para dar passos concretos de progresso na nossa vida. E na nossa vida espiritual, é óbvio, na nossa vida humana também, né? Não dá para sair fazendo as coisas fazendo por fazer, né? Eu não sei qual é a sua profissão, mas seja ela qual for, a sua profissão, ela é um canal de santificação para a tua vida. Então se esforce em fazê-la com o maior empenho, com a maior dedicação possível. Põe amor, né? Santo Agostinho diz, onde não houver amor, plante você o amor. Põe amor naquilo que você está fazendo. E quando for muito difícil para você, quando for muito penoso para você, ofereça aquilo para Deus, né? Senhor, eu te ofereço esse esforço que eu estou tendo para realizar esse trabalho, pela minha santificação, pela conversão da minha família. Eu ofereço tanta coisa para Deus, minha gente, né? Ele já deve olhar assim para mim, lá vem ela me oferecer as coisas, né? Mas é isso. E quando você busca fazer tudo com excelência, com amor, as pessoas que desfrutam daquele trabalho recebem também aquele amor. Recebem também, né? Como é bonito a gente ver que uma pessoa fez alguma coisa pra gente, trabalhou pra gente, e fez aquilo com tanto carinho, sabe? A gente se sente amado também na tarefa do outro. Quando o professor dá uma aula, né, que ele tá um caco, tá cansado, e aí no final da aula o aluno fala, poxa, professora, eu gostei da tua aula. Aquilo ali alegra, né? Porque a gente colocou o nosso esforço e Deus viu o nosso esforço, né? Então é necessário, para poder vencer a preguiça, praticar a diligência, que é colocar zelo e amor em todo o teu trabalho. E é necessário também, para ajudar a combater a preguiça, a ter disciplina e organização. Senão o negócio vai desandar. Por quê, Monique? Porque todos nós somos inclinados ao pecado. Todos nós somos inclinados ao prazer da carne. Então é preciso disciplinar a nossa carne. É preciso criar hábitos, né? Ah, mas eu não tenho horário de rezar, não. Eu rezo a hora que der. Ih, vai chegar uma hora que você não vai dar e você não vai rezar. Por quê? Porque falta disciplina, falta determinação, falta organização, falta você saber quais são as prioridades. Eu quero ousar dizer aqui, inclusive naquele livro, A Conquista das Virtudes, que eu sempre cito ele aqui, vem dizendo isso. Padre Francisco Fauzi, ele fala, a prioridade é a seguinte, em primeiro lugar, Deus. E aqui em Deus fica a vontade de Deus, a palavra de Deus, a intimidade com Deus, né? Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, o trabalho. Mas perceba, tudo isso é consequência do primeiro lugar, que é Deus. Então priorize, né? Às vezes a gente não avança na nossa vida espiritual e a gente vive uma preguiça espiritual porque a gente não consegue colocar disciplina, porque a gente não consegue organizar a nossa vida de forma que o meu trabalho, que está lá em terceiro lugar, seja favorecido, de forma que a minha família seja favorecido e de forma que a minha intimidade com Deus também seja favorecida. Amém? Eu queria terminar apenas lendo uma palavrinha aqui, ó, do Catecismo da Igreja Católica, que fala a consequência, tá, da assídia, que é preguiça. Assídia e preguiça é a mesma coisa, tá? A assídia ou preguiça chega a recusar a alegria de Deus e a ter um horror ao bem divino. Sabe o que é isso aqui, gente? Quando a gente está entranhado da preguiça, a gente se recusa até a alegria que vem de Deus. A gente toma horror àquilo que é divino. Então vamos nos policiar, tá bom? Vamos, Rafa tá me avisando aqui que faltam 2 minutos, né? Vamos nos policiar, né? Vamos olhar para a nossa vida, analisar a nossa vida e ver o que está faltando para a gente colocar a nossa vida em ordem, né? Disciplina, organização e diligência, para a gente combater o pecado da preguiça. Amém? Semana que vem, quarta-feira, a gente volta com um novo tema e eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa noite. A Comunidade Santos Anjos, ela tá abrindo essas portas através desse canal da evangelização. Então, que você possa mesmo estar sempre aqui conosco, né? Nos ajudando não só nas nossas orações,
mas também dentro do possível materialmente. Amanhã nós estamos aqui reunidos às 20 horas com a nossa reunião de aliança com o nosso fundador. E hoje, às 9 horas, assim que acabar aqui, tem um momento musical com o meu irmão Bruno Malaquias. Amém? Deus abençoe você. Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós segundo a tua palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, amados.